Provérbios capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis, mais puro, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis, e todas as tuas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apaga será muito feliz. Quero dar continuidade a isso. Por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar o céu. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem, e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs, e as chuvas de tempo em tempo. Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância, e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo: vai e volta amanhã, e eu te darei o que você está pedindo, ou te darei algo, se você tem disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiantemente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Não tenhas inveja. Quem tem um filho, não foi? Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos teus procedimentos. Porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos.
Ele ri com desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto, concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Saiu daí, foi? Amém, glória a Deus. De novo. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Tem que te ver. Bom, por que eu li Provérbios capítulo 3? Eu vou pedir para até que mantenha em Provérbios 3 aí, tá, João? Daqui a pouco eu vou pedir alguns versículos específicos de Provérbios 3. Eu vou sair um pouquinho só dele, vou para uns 2 livros aí, mas a gente vai se falando. Caso eu pare aqui a projeção, me dá um toque aí que eu ativo de novo aqui, tá bom? Bom, para que vocês possam entender. O livro de Provérbios inteiro vai apontar para uma sabedoria. Né? Salomão, que escreveu Provérbios, um homem muito sábio. E ele fala ali sobre as árvores. Abra para mim, João, no versículo 18, por favor. Versículo 18 diz assim, ó: a sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Agora eu vou explicar a minha visão. Em oração, falando com Deus, o tempo todo falando com Deus, Deus me deu uma visão. Eu falei, Senhor, domingo é culto. O que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? E o Senhor me trouxe uma visão. E nessa visão eu via uma árvore linda, grande, bem alta. Suas raízes bem profundas. Né, bem profundas ali, firmes no solo. O tronco, um tronco robusto, né? E rígido, muito rígido, forte. Em cima, um topo muito grande, robusto, né? E o topo ele tocava o céu. Só que este céu estava lindo. Aquele, o pessoal chama de crepúsculo, né? Quando começa a virar o dia, o céu fica meio rosado, uma coisa linda de se ver. E abaixo dessas folhas, tempestades, ventos fortes, enfim. E durante todo esse período, que tive essa visão, eu falei, Jesus, amém. Que coisa. O Senhor fala que nós somos como árvores. E eu comecei a tentar ter um entendimento mais assertivo do que o Senhor queria falar comigo. E eu comecei a orar e falar e pedir para o Senhor direção. E o Senhor falou assim, sabe o que é? Muitos enxergam a beleza de uma árvore, seus frutos, suas folhas, suas flores, mas poucos enxergam o processo para que tudo isso aconteça. Poucos enxergam as marcas do crescimento. Poucos enxergam, né, aquele famoso ditado, quer a glória, mas não quer a história. Quer a glória? Vai ver a história. É simples. Poucos conhecem a história de uma árvore que cresceu e chegou a tocar o céu. Quantas tempestades, quantas nuvens, quanto sofrimento. Não é assim? Poucos sabem das marcas, das feridas, das dores, que talvez ela enfrentou para chegar até onde ela está hoje. Estou falando de árvores, mas não é de árvores que eu estou falando. Não sei se você consegue entender. Assim também com quem cresce em Deus. Haverá tempestades, ventos fortes. Veja Pedro. Jesus chama Pedro para andar no mar. Venha, Pedro. E Pedro vai, confiante,
olhando para Jesus. Se é Jesus, meu pé não está afundado. Botou o pé, é Jesus. Rapaz, eu estou na água. Vem o vento. Meu Deus, eu estou no meio do mar. Que loucura. Começou a perder a fé. Parou de olhar para Deus e começou a olhar para o vento. Parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade. Começou a ter medo. E o medo é o oposto da fé. Ele começou a afundar. Entenda, muitos têm o topo, têm o brilho, o sucesso, a unção, né? Os ministérios, o chamado, tudo isso. Mas ninguém viu o preço que foi pago. Ninguém viu noites de choro, os ventos da prova, a dor da solidão. Muitos podem olhar o ministério e falar assim: nossa, olha que legal, o Diogo, o pastor, a Raquel. Mas ninguém sabe o quanto foi doloroso. Ninguém sabe o quanto a gente passou. Palavras que ofenderam, machucaram, criaram marcas. Deus já estava implantando o ministério em nosso coração. E lá atrás eu me lembro, subi no monte uma vez com um rapaz, o irmão Ciel, subiu com a gente. E quando descemos do monte, paramos para tomar um chá. E aí uma pastora estava lá conversando com o pessoal, e ele estava um pouco distante de mim, foi para uma cadeira, eu fiquei em outra, e essa irmã começou a conversar com ele, e eu sou meio esperto para essas coisas, porque a gente sabe que tem muita profetada ao invés de profecia. Profetada é aquela assim, eis que eu te digo de mim mesmo. Tipo, não é Deus que está falando, é a pessoa que quer falar alguma coisa. E ela usa versículos bíblicos, e usa coisas que ela acredita mesmo ali, dela mesma, mas não é Deus falando com você. Tem muito isso. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos ensina a julgar a profecia, não o profeta. O profeta quem julga é Deus. Nós julgamos a profecia. Se a profecia vem de Deus ou não vem. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Amém? Então essa mulher começou a falar com ele. Eu comecei a ficar com meu ouvido atento para saber se era de Deus ou não era, para ministrar ele depois. E eu vi que ela começou a falar uns negócios com ele que bate com o que ele estava vivendo. Eu falei, é de Deus. Sentei, deixei até mais à vontade lá, fui para trás e deixei os dois conversando. E ele conversando com ela, chega lá, olhando, apontando para mim, chega lá, pastor Diogo, nem pastor Diogo, não sei o quê. Ela, pastor, né? Ela me olhou, ela tão novinho, pastor. Eu acho lindo ter essa cara de 15 anos, né? Ela olhou para mim e falou assim, ela olhou para mim assim, pastor, foi de mim. Depois se despediu dele e falou, bateu no meu ombro. Pastor, quando ela botou a segunda vez a mão no meu ombro, assim, ela parou. Ela ficou séria. Um semblante de brincadeira que ia fazer comigo sumiu. E ela falou assim, pastor, tão novo, mas com tantas marcas nessas suas costas, que só quem vê a sua história vai saber falar. Falei, ninguém sabe. Sabe por quê? Uma árvore para crescer forte, a primeira coisa que ela vai crescer vai ser a raiz. E a raiz ela cresce no pó, na terra. Quer crescer em Deus? Joelho no chão. Ora, busca. E Ele se deixará ser achado de você. As minhas maiores experiências com Deus não foi orando dentro de um templo, não foi dentro de um encontro com Deus, não. Os meus maiores momentos com Deus foi no meu quarto com a porta trancada. Quando eu decidi passar 1 hora orando em língua estranha, e que foi maçante e cansativo, até os 30 minutos, depois eu não consegui mais parar. Com 40 minutos, Deus começou a abrir a minha visão e começou a me trazer visões. E começava a me trazer visões. E começou a falar comigo de uma forma que eu não conseguia parar. Meu corpo começava a se tremer. E eu não conseguia mais me conter. Até uma hora que eu tive que parar e levantar. Deitei na minha cama. E fiquei tremendo do lado da minha esposa. E orando em língua estranha, eu não conseguia parar. E eu dormi, me tremendo. Pelo poder da presença do Senhor. Que o meu corpo não estava acostumado ainda. Uma árvore, primeiro ela cresce para baixo. Toda árvore que toca o céu,
ela já enfrentou chuva, vento, seca e poda. Abre no versículo 5, João, para mim, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Sabe o que é confiar? É você entregar e não se preocupar. Imagina como se você fosse uma semente. E toda semente, para que ela possa crescer, ela tem que morrer. Ela morre. Ela deixa de ser semente. Para quem tem planta, temos plantas aqui inclusive, tá? E a evangelista não sabia que eu ia falar de plantas. Você pode cavucar essa terra todinha aqui, ó. Vê se você acha semente lá na terra. Tu não vai achar semente. Você vai achar raiz. Porque a semente morreu. A casca que cobre a semente, né, a célula germinativa que está lá dentro, precisa ser rompida. E eu te faço uma pergunta: qual é o casco que está mantendo você preso aí dentro ainda? Para que você possa saber pouca coisa aqui de biologia. Dependendo da semente, ela possui uma casca que protege ela. Uma casca que é para proteger, para impedir dela crescer num tempo importuno. Não é tempo de germinar, não está na época, não está no período, e aí a casca está ali para proteger, para que ela não pegue umidade, para que não ative as enzimas dentro dela, para que ela não nasça. A primeira coisa que acontece com uma semente é romper o casco. Ela rompe esse casco para que a semente possa crescer, para que ela possa começar a absorver água. Quando ela começa a absorver água, as enzimas começam a ativar e produzir, e começam a alimentar uma espécie de gimnosperma que está dentro dela, para ela começar a crescer. A estrutura antiga precisa ceder. Ela tem que deixar de ser quem ela é para ser aquilo que Deus quer que você seja. Sabe qual é o problema? Deus olha para você e te enxerga como uma árvore grande, forte, que dá abrigo para as pessoas, que dá alimento para quem precisa. Só que você não quer romper o casco. Você quer continuar sendo uma simples semente. A estrutura antiga precisa ceder. Aquilo que era tem que deixar de ser. A velha vida, as velhas práticas, as velhas vontades. Muitos querem crescer, mas não querem romper. Qual é o casco que impede você de romper e crescer em Deus? É as amizades, é o orgulho, é o ego, é a sua competitividade que faz você não querer ceder. Querem frutificar, mas não querem morrer para si. Eu quero orar por cura, das pessoas serem curadas. Está disposto a morrer? Está disposto a deitar a cara no pó e orar e buscar? Fazer a raiz crescer. Gente, raiz cresce no escuro. Raiz cresce no secreto. É debaixo da terra. Não é para os outros verem, não. Muitos querem pegar isso aqui, ó, microfone, e crescer segurando isso. Raiz cresce em oração, no seu quarto. É como se Deus dissesse para você: ei, eu quero quebrar essa casca que está impedindo você. Eu quero liberar o propósito que eu tenho sobre a sua vida. Só tem um problema. Para romper, dói.
fácil romper com o mundo. Não é fácil romper com o seu orgulho, romper com o seu ego, romper às vezes amizades, companhias que vão sempre te levar para o buraco, vão sempre te levar para a destruição. Não é fácil. Às vezes é como uma dor de amputação. Eu me lembro até da metamorfose da borboleta, né? A lagarta, ela pode ser ali verde e amarela. Você pensa, vai nascer uma borboleta verde e amarela? Não. Vai nascer outra cor. É uma metamorfose, é uma mudança completa biológica que acontece ali dentro. Ela se desmancha todinha dentro do casulo. Se desmancha toda, vira um líquido. Aquele líquido então começa a dar forma, célula sobre célula, e começa então a formar uma borboleta. De verde e amarela para marrom e preta. Ela muda completamente. Os seus traços, os seus desenhos, muda. Não tinha asa, agora tem. Antes rastejava, agora voa. Porque aceitou a metamorfose. Só que para ela aceitar a mudança, a metamorfose, a primeira coisa que aconteceu com ela, porque antes da fase do casulo, tem a fase da pupa. A fase da pupa é quando ela gruda no canto para começar a encasular. E ela resseca. Quando ela gruda, a primeira coisa que acontece com ela, a cabeça dela cai. A cabeça da lagarta cai. E quando a cabeça da lagarta cai, ela tem uma outra cabeça. O que Deus nos ensina com isso? Que muitas das vezes, muitas das vezes não, sempre, para que você possa crescer, assim como a semente tem que morrer, para que cresça uma árvore grande, forte e tenha uma história bonita, a lagarta precisa perder a cabeça, ou seja, com o pensamento de lagarta, tu não vai virar borboleta. E com a mentalidade que você tem ainda do mundo, você não vai se tornar quem Deus quer que você se torne. Você não vai entrar no centro do propósito que Ele tem para você. Escuta, eu sei que não é fácil. Jesus não disse que seria, mas é glorioso. Imagina toda a majestade dele te aguardando. Imagina, você é a herança do Senhor. Cantamos aqui, somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Ele é o prêmio da sua vitória. Não temas. Quando Deus mexer nas tuas estruturas, não temas. Quando Deus quiser tirar alguém de perto, não temas. Quando Deus quiser mudar você de um lugar, não temas. Quando Deus quiser romper esse casco, não temas. Ele não está te quebrando. Ele está te germinando. Ele está fazendo você crescer, ter raízes fortes, para que quando você começar a crescer, ventos não te derrubem, tempestades não te destruam. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Marcos 8:34. Versículo 21 para mim, João, por favor, de Provérbios 3. Versículo 21. E eu vou ler 22 depois, tá? Filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Gente, presta atenção no que o Senhor tem para te oferecer. Atenta os teus olhos à palavra do Senhor. As raízes, elas vão sempre crescer no escuro. Ninguém vê. Ninguém vai ver sua raiz crescendo. Ninguém vai estar ali para aplaudir. Parabéns, você está orando. Parabéns, suas raízes estão crescendo. Não, pelo contrário. Tem sempre um inimigo vizinho querendo vir jogar praga no seu terreno. Querendo jogar praga lá para não crescer. Não,
o terreno está bonito, lançaram semente, vai germinar. Deixa eu jogar um negocinho aqui nesse terreno para não crescer. Ninguém vai te aplaudir quando você estiver sozinho orando. Eu falo de isolamento, a dor do isolamento, não é só porque eu e a minha esposa juntos. Não, eu tive sozinho e ela teve sozinha. Não é fácil. Mas é ali, no silêncio, que a força da árvore é construída. Se você não tiver raízes fortes, qualquer vento te derruba. Você quer ser uma árvore? Ou você quer ser apenas uma flor? Com raízes fracas, que cresce até em areia. A árvore tem que ter profundidade no solo. Enquanto o mundo inteiro está olhando o topo das árvores, Deus começa a trabalhar com a árvore primeiro, debaixo da terra, no pó. Pó, fala de oração. Vai para o pó, ora, busca o Senhor, para que as suas raízes se fortaleçam. Só que a gente quer que as raízes se fortaleçam vindo no culto só de domingo. Não vai fortalecer. É no secreto. O Senhor Jesus disse isso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai em secreto te vê. É ali que você vai crescer. Quando ninguém estiver te vendo, começou a doer, dobra o joelho. Jesus, está doendo. Está doendo. Eu não tenho mais palavras para te falar, Senhor. Então eu quero apenas te falar, aleluia, porque o Senhor está comigo. Senhor, não estou aguentando mais, mas eu sei que é necessário para crescer. Então, aleluia. Eu faço uma pergunta. Quantos aqui estão passando por um tempo escuro? Momento delicado? Difícil? Tempo onde até parece que Deus está calado. Muitas das vezes a gente pensa nisso. Eu pensei muito. Deus, onde você está? Você não está vendo? Olha o que estão fazendo comigo. O Senhor conhece o meu coração. Sabe que eu não sou assim. Eu ouvi pessoas dizerem para mim assim, escuta, você está fazendo discípulos para você e não para Jesus. Falei, como? Para mim? Eu? Mero mortal? Você tem que parar de levar as pessoas para a sua casa. E eu olhei e falei assim, Jesus, o Senhor não está vendo isso não? Eu me dedicava em ensinar. Eu sou uma pessoa que eu amo ter pessoas na minha casa. Eu amo isso. Minha esposa sabe disso. Tem vezes que ela não quer ninguém, até briga comigo. Eu quero a casa cheia de gente. Mulher tem dessas coisas, né? Mulher às vezes quer ficar quietinha no cantinho dela. Numa boa. Elas têm esses períodos, geralmente uma vez por mês. Elas têm, né? Os outros estão tudo bem. Mas acontece. E a gente passa por esses processos. E nesse processo que eu passei, eu fiquei um período longo. Tive que olhar para essas pessoas e falar assim, olha, não venham mais em casa não. Mas por quê? Porque eu não quero entrar em rebeldia. Falaram que eu estou criando vocês para mim e não é isso. Então procure fulano, procure Beltrano. Não vem mais aqui em casa. Doeu em mim? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Uma dessas pessoas eu passei 1 ano ministrando na barbearia. 1 ano. E tive que falar quando essa pessoa foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou, falar, não vem mais na minha casa não. Vivia lá. Doeu falar isso? Doeu. Mas foi preciso para romper o casco.
Não se engane. Por mais que você ache que Deus não está com você nesses momentos, como eu passei por isso, falei, Deus, você não está vendo? E Deus está falando para mim. Você pode achar que nada está acontecendo e Deus não está nem te vendo dentro dessa situação que você se encontra. Deus está trabalhando as suas raízes. Deus está fazendo as suas raízes crescerem saudáveis. As maiores obras de Deus crescem no silêncio. As orações que vocês fazem com lágrimas, o mundo pode não ver. O mundo não viu, as pessoas não viram, eu também não vi. Mas foi ali que Deus construiu a estrutura da sua fé. É ali que Ele te fortalece. Quando ninguém está te vendo, te falta às vezes até o alimento. E você dobra o joelho e ora, Senhor, não tenho mais o que comer. E Deus fala, deixa comigo. Daqui a pouco alguém chega lá, bate na sua porta, olha, vim te trazer um negócio. Passei por diversas situações desse jeito. Tendo meu pai perto de mim, se eu pudesse falar com ele, eu sei, certeza me ajudaria. Mas eu falei com o pai lá de cima, Senhor, só tem para o café da manhã, não tem para o almoço, Senhor. Pai, meu filho está pedindo uma bolacha de maisena para comer uma sopinha de bolacha e eu não tenho dinheiro. E Deus falou assim, chá comigo. Daqui a pouco chegaram aqui, foram lá em casa, eu ganhei umas cestas básicas e aí eu trouxe uma para você, toma. E aí eu passei no mercado, comprei uns negócios para mim, e aí eu comprei as bolachas para as crianças. E eu sei que ele gosta de maisena. Tá, uma bolacha de maisena. É Deus. Foi a pessoa? Não, porque ela não escutou a minha oração. Foi Deus quem trouxe. Deus usa as pessoas para te abençoar, para te alcançar. Mas você precisa estar no secreto. Você precisa estar no pó. Jogue para mim Efésios 3,17, por favor. Efésios 3,17 diz: e que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, passa para o próximo, João 18, vós seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Só até aqui, João. Pode voltar para Provérbios 3, versículo 12, por favor. Você precisa estar com raízes fundamentadas em Cristo, profundas, arraigadas nele. Provérbios 3, 12 diz: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma o Pai repreende o Filho a quem deseja todo o bem. Nenhuma árvore cresce sem vento, porque se não fosse os ventos para bater nela, ela não ia ter a necessidade de ter largura, de ter estrutura. Nenhuma árvore amadurece sem chuva, porque se a água não cair na terra, não começar a ocorrer todo o processo bioquímico, ela não cresce, ela não tem nutrientes. Nenhuma árvore permanece de pé sem tempestade. Entenda isso. O vento pode balançar seus galhos, mas fortalece os seus troncos. A chuva que parece destruir vai nutrir a terra. O frio do inverno que parece até paralisar, ela começa a te preparar para a primavera. Existe a seiva da planta, né, que fica ali percorrendo dentro dela. Ela estabiliza, ela meio que congela, ela para no inverno, para quando vier a primavera, ela estar, boa. Outra pergunta que eu faço para vocês: vocês estão enfrentando ventos fortes?
Às vezes o vento bate de um jeito que a gente acha que vai tombar. Ixi, agora eu vou quebrar. Esse vento veio com tudo. Uma tempestade que vai te destruir. Adore o Senhor. Porque Ele está te fortalecendo. Estão te afrontando. Você pode olhar assim, as pessoas estão me afrontando. Ou você pode mudar a tua cabeça, igual a lagarta, sabe? E começar a pensar diferente e falar, Deus está usando essa pessoa para me fortalecer. Deus está usando essa situação para me forjar, para me fortalecer. Deus está trabalhando as minhas estruturas para que eu cresça e não me abale mais. Tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, o que te assustava quando você era criança, hoje não te assusta mais. Por quê? Você criou resistência aqui. Tempestades é para te resistir. Tudo bem, tem gente que tem medo de palhaço até hoje, né? Tem que vigiar. Do escuro até hoje? Até hoje. João, apaga a luz, brincadeira. Apaga a luz. Tô brincando. Olha lá, tá vendo? Esse dia eu tava falando com a minha mãe. Tem medo de barata. Aí eu falei assim, meu Deus, quando eu morrer no caixão vai estar cheio de barata. Mas eu tô morto também, tá tudo certo. Tudo bem. Vamos. Deus está te fortalecendo. A tempestade de hoje, tenha certeza, vai ser o seu testemunho de amanhã. Então não rejeite a tempestade. Não rejeite os problemas que vem na vida, enfrente eles. Às vezes a gente quer dar a voltinha, né? A gente tem um caminho. Aqui vai ter um problema. O que eu vou fazer? Vou dar uma voltinha pela tempestade aqui. Eu vou protelar o tempo. Enfrenta a tempestade e passa, porque é dentro dela que o Senhor vai te fortalecer. É dentro dela que o Senhor vai te forjar. A dor de hoje vai ser um adubo que vai fazer você crescer amanhã. É o adubo de testemunho que vai trazer as flores, os frutos. Deus não te expôs à prova para te destruir. Ele colocou a chuva para fazer você frutificar, para fazer você dar frutos. Nosso irmão Vandevaldo, vou te usar, tá, varão, se me permite? Nosso irmão Vandevaldo passou por problemas, por vícios. Quantas vezes vi lá cambaleando ali, sentindo o movimento da terra girar mais forte, o vento bater de um jeito que, vou cair. Mas estava lá, ministrava, a igreja, estou orando por você, varão, as coisas vão mudar. Hoje está aqui. Foi doloroso para ele lá atrás? Foi. Acha que o processo de libertação dos vícios foi fácil? Foi fácil, varão? Não foi. Os convites pararam? Não pararam. Só que tem que aprender a dizer não. Mudou a mentalidade. A cabeça de lagarta tem que morrer, cair, para que outra cresça, para que eu comece a pensar diferente. Foi doloroso, não foi? Mas hoje essa dor foi adubo e testemunho para as suas flores. Hoje olha e fala, nossa, o irmão Vandevaldo, obreiro da casa do Senhor, está lá ajudando o pastor Diogo, e aleluia. Mas ninguém viu as marcas do crescimento, as dores, o isolamento. Quantas noites sozinha, irmão, buscando ao Senhor. Deus permite essas coisas acontecerem para fazer você crescer e te trazer fruto. Abre em 1 Pedro, João, para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Diz assim: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Olha isso. Se você não entendeu, eu vou ler de novo. Assim acontecerá, ou seja, todas essas coisas vão acontecer com você, essa dor, sofrimento, para que a sinceridade da vossa fé seja testada, seja aprovada.
para que quando o vento balançar, fala, não vou afundar como Pedro afundou com medo do vento. Pode bater, vento, porque Deus é comigo. Quando veio o Covid, minha mãe desesperada, para de colocar gente na sua casa, para de ir para casa das pessoas, olha para as crianças. Minha esposa também brigando comigo, pelo amor de Deus, vamos vigiar, vamos orar, eu vou orar e vou buscar. Porque o Senhor diz que essas coisas aconteceriam, e quando essas coisas acontecessem, busque se reunir mais e mais. Glória a Deus. Mas e se você pegar Covid? Se eu pegar Covid, antes que ela chegue no meu pulmão, ela morre. Porque Deus está comigo. Deus não mandou essas coisas para me matar, não. Mas se eu contrair essa doença e eu morrer por causa dela, louvado seja o nome do Senhor, porque foi propósito dele também. Eu não parei. Muitos, você é imprudente. Sou imprudente, varão. Jesus também foi. Jesus chegou chutando tudo lá no templo, que estavam fazendo bagunça. Muitos falam assim, Jesus foi contra a religião. Mentira. Jesus não foi contra a religião. Jesus foi contra a hipocrisia da religião. Ele foi contra os hipócritas. Jesus cumpriu tudo que Moisés falou. Jesus cumpriu o que os profetas falaram. E usou esses textos para pregar também. Mas contra a hipocrisia da religião, ele chutou balde. Né? É que nem falar assim, chegou pandemia, tem que fechar, porque senão vai dar multa, porque senão não sei o que lá. Mais vale para mim obedecer a Deus do que aos homens. Mas a palavra do Senhor diz que a autoridade não foi dada se não fosse do alto. Foi. E as autoridades falaram para os apóstolos, parem de entregar. Bateram, deram um sacode neles. Vai lá ler Atos capítulo 5 que você vai ver. Bateram nos apóstolos, botaram para o povo e falaram, parem de pregar o nome de Jesus. Eles saíram alegres. Tomamos um sacode, Por quê? Porque estamos falando de Jesus. E agora? Fomos dignos de padecer afronta por causa do nome dele. Então vamos falar mais do nome dele. Saiu, e o texto vai dizer que de casa em casa, nos templos, todos os dias, pregando Cristo. Eles não pararam. E aí eu pergunto, por que eu vou parar? Porque o governador mandou fechar? Aquele calça justa. Né? Só sangue do cordeiro. Aí a gente foi para cima. Continuamos fazendo culto. Porque a fé foi provada. Vou continuar o versículo. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Entenda o que Deus quer fazer com você. O preço de tudo isso era isso que fazia com que os mártires do Coliseu não se importassem com as mordidas dos leões, com o barulho dos leões, com o barulho da plateia. João, Provérbios 3, versículo 1 e 2. Presta atenção. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. A árvore só cresce se o solo for bom. E o solo é o nosso coração. Jesus falou. Ele disse na parábola do semeador: o problema nunca foi a semente. O problema nunca será a semente. O problema sempre será o solo. O solo é o nosso coração. E eu pergunto, como está a sua terra? Como está o seu coração? A semente é semeada todos os dias. Aqui nesta igreja nós semeamos de quinta, de sábado, de domingo, estamos semeando. Terça-feira no discipulado.
Se ela não está germinando, o problema não está na semente. O coração endurecido não deixa a palavra penetrar. O coração raso até se alegra com a mensagem. Que mensagem boa! Mas não cria raiz, porque não está decidido a romper o casco. O coração com espinhos sufoca toda a palavra. Isso não é para mim. Você não gosta de fulano, mas você pode ver Beltrano. Não tem nada a ver comigo, é por causa das pessoas, nunca sou eu. A repreensão de Deus é o arado que prepara o teu coração para o avivamento. Como diz Oséias 10:12, lavrai para vós o campo novo, porque é o tempo de buscar o Senhor. Agora é tempo de você buscar ao Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. Lave a terra, cuida do teu coração. Uma vez eu ouvi uma palavra dura de uma pessoa sobre algo que eu não fiz. Era um líder meu. E eu fui para casa, chorei muito ao Senhor. Senhor, ele falou isso de mim. Ele me expôs, ele fez isso, fez aquilo. E eu não fiz nada disso. A culpa era de fulano, mas eu assumi a culpa dele para que não espelhasse nele, porque ele era novo na igreja. E minha oração não foi, Senhor, vai falar com ele. Como aquele filho Nutella, que chega e fala assim, mãe, ó, ele me bateu. Não. Falei, Senhor, tira toda a amargura do meu coração. Limpa essa terra. Limpa essa terra, tira tudo que não presta. Porque eu não quero ter o meu coração sujo contra ele. Fiz isso por uma semana. Na outra semana procurei ele e falei assim, quero falar com o senhor. Ele, pode falar. Eu quero te pedir perdão. Ele, por quê? Eu quero te pedir perdão porque naquele dia que o senhor fez isso, o meu coração se entristeceu com o senhor. E eu não posso ter meu coração entristecido contra um líder. Então eu quero te pedir perdão. Ele, amém, eu aceito seu perdão, eu também te peço perdão, porque não foi essa a intenção, e aí estava tudo certo. Mas é cuidar do coração. Se todos os dias você dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor e falar, Senhor, cuida do meu coração, Senhor, limpa o meu coração, que eu não durma com amargura, que eu não durma com tristeza, que eu não durma com raiva de ninguém, com ódio de ninguém. Eu libero perdão para quem tem que liberar e viva em paz. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os evangelistas podem vir aqui na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é santo e poderoso. Chegou a noite e o momento de tomarmos a ceia do Senhor. Essa mensagem eu ainda não finalizei ela, tem mais uns 2 tópicos aqui que eu vou deixar para outro dia. Mas que você possa entender que você precisa germinar. E para crescer você tem que romper o casco, que é aquilo que te impede de crescer em Deus. Medo de mudanças, medo de avançar, companhias, orgulho, ego. Qual é a sua casca? O que te impede de fazer crescer mais e mais o Senhor? Uma árvore ela cresce. E quando você corta uma árvore, você vai conseguir perceber alguns anéis dela. Aqueles anéis são períodos de crescimento da árvore. Então, quanto mais tempo de crescimento, maior o seu tronco. Não atropele os processos. Não atropele os processos. Em nome de Jesus. Amém?